Bom dia, oitavo ano, iniciando a nossa aula então, dando continuidade às nossas atividades. Eu vou falar nessa aula sobre o plano cartesiano, tá bom? Esse plano cartesiano, ele nada mais é do que esse desenho aqui, que eu tô usando papel quadriculado, onde nós temos o eixo X, que é o X, o da horizontal, ele se chama abscissa. A gente já falou sobre isso lá no sétimo ano, ó. E o eixo da vertical, que é o Y, ele se chama ordenada. Juntos eles formam o plano cartesiano. O plano cartesiano tem a origem, zero, ó, aqui para os dois. Então, para a direita, nós vamos ter os positivos do x, ó, tudo que está na reta da horizontal é x. Então, 1, 2, 3, 4 e vai crescendo até o infinito. Para a esquerda, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e cresce para o infinito. O y, ele sobe, então subindo ele é positivo. 1, 2, 3, 4 e vai crescendo também. Para baixo ele é negativo, ó, menos 1. Sempre acontece de ficar assim, ó, não tem problema não. Menos 2, menos 3, menos 4. O gostoso de fazer um plano cartesiano quadriculado é que fica bem perfeito. As distâncias são as mesmas, isso é muito importante para o desenho ficar perfeito. Então, eu vou escolher um ponto para colocar aqui no plano cartesiano. Ó, vou escolher um ponto qualquer. Eu vou escolher o par ordenado, por exemplo, 1 com 4. Isso aqui chama-se par ordenado. Tá? Então, o primeiro número é sempre o x, o segundo é sempre y. Sempre. Eu posso chamar isso aqui de o ponto A, por exemplo. Eu vou colocar no plano cartesiano. Se o x vale 1, aonde que está o meu x valendo 1? Aqui. Eu vou ligar com o 4 do y. E aonde que está o y? Não é aqui? Então, eu vou ligando, ó. Vou na reta, na linha. Faço uma bolinha. Esse é o meu ponto A, cujas ordenadas são 1 e 4. Eu posso escolher um outro par. Vou escolher com valores negativos agora, por exemplo. Menos 2 com 1. Sempre o primeiro é x, o segundo é y. Vou chamar isso aqui de ponto M. Então, se o x é menos 2, ó, o menos 2 aqui é do x. Por quê? Porque ele está na minha reta x. E o y vale 1. Então, menos 2 com 1 aqui, ó. Faço uma bolinha, ponho meu ponto M. Agora eu vou escolher um outro, vou pôr negativo para o y. Então, vou pôr zero também, ó. Os zeros, os alunos erram muito. 0 com menos 3, ó. 0 é x, menos 3 é... Onde que tá o 0? O 0 tá aqui. E aonde tá o menos 3 do y? Aqui. Então, não tem como eu fazer esse pontilhado. Ele vai ficar em cima da ordenada, aqui em cima do eixo. Ó, eu faço a bolinha aqui, porque eu tô ligando ele aqui. Então, esse vai ser meu ponto. Eu vou chamar de ponto L. Meu ponto L. Tá vendo, pessoal? Então, isso aqui é um plano cartesiano com pontos aleatórios, que são pares ordenados de ordenada x e y, sendo sempre o primeiro x, o segundo y, para a gente fazer os desenhos que nós vamos precisar dos próximos exercícios. Então, relembrando o nosso plano cartesiano aqui, tá bom? Vamos para a próxima etapa. Próximo exercício que eu vou resolver com vocês é um probleminha aqui que você pensa, nossa, o que tem a ver com o que a professora falou? Vocês vão ver o que tem a ver. Esse exercício, ó, cada 1 quilo de comida no restaurante Sabor da Terra custa R$ 30. Então, eu vou montar uma tabela. Lá no meu restaurante, eu vou deixar lá para os meus clientes. Eu posso montar uma fórmula, tá? Então, essa fórmula nada mais é que o preço que o meu cliente vai pagar, P de preço, tá? Ó, o preço vai ser igual a 30 vezes X, porque eu não sei quanto ele vai pesar na comida dele no prato. Meio quilo, 800 gramas, eu não sei. Então, são incógnitas. Nesse caso aqui,
O X vai ser o peso e esse P é o preço ou o valor que ele vai pagar. Poderia ser assim também, ó, Y igual a 30x. Poderia, você pode pôr a letra que você quiser, tá bom? Não tem problema. Isso daqui é a minha fórmula, tá? Ó, a gente chama de lei da função. Porque isso aqui é uma função. Toda ação que a gente pratica no nosso dia a dia está em função. Ó, o preço depende de quanto pesa a comida do meu cliente. Então, o valor que eu vou ter de lucro depende de quanto eu vou vender. Então, o preço depende do X. O X, ele varia, ó. Pode ser 300 gramas, 500 gramas, 600 gramas? Pode. Tem problema nenhum, eu não sei. Então, o preço depende do número que tá aqui. Então, um cliente foi lá, pôs a comida no prato, pesou e deu 0,300 gramas. Então, eu vou fazer a conta. O preço vai ser 30 vezes esse 0,300. Quando eu fiz essa multiplicação, deu R$9. Então, meu cliente vai pagar 9. Outro cliente entrou lá e deu meio quilo. Ah, tá na cara, né, gente? Meio quilo vai ser a metade. Se 1 quilo é 30, mesmo assim, ó, jogando na fórmula, 30 vezes 0,500, fazendo a multiplicação, vai dar R$15. Completa ali. Se eu for fazendo, vou subindo um pouquinho aqui para eu ter mais espaço, tá bom? Se eu continuar, o preço que o meu cliente vai pagar quando pesou 600, ó, 0,600. Quando ele fez essa multiplicação lá na calculadora, dá R$18. Então, esse cliente vai pagar R$18. E o cliente que vai comer 1 quilo, né, ó, 1 quilo. Ah, 1 quilo ele vai pagar 30. 1,5 kg. 30 mais a metade. 45. Então, eu posso fazer uma tabela. Só que essa tabela, gente, ela é praticamente infinita. Pode a pessoa comer 0,351? Pode. Ela pode comer 0,309? Pode. Então, usa a calculadora. Então, não dá para você fazer uma tabela para todas as opções. Fica muito complicado, mas mais ou menos dá para a pessoa ter uma noção, né? E eu posso perceber nesse exercício que não vai ter valor negativo nunca, né, gente? Ninguém vai pesar um prato que pesa menos 0,100 gramas. Nesse caso, não vai existir valores negativos. Então, em algumas situações, não usamos valores negativos. Eu vou ter uma função que sempre cresce. Eu pago mais se eu comer mais. Isso é diretamente proporcional nesse caso. Ó, diretamente, a gente chama proporcional. Quanto mais eu comer, mais eu vou pagar. Quanto maior for o peso do meu prato, maior vai ser o preço que eu vou pagar. Tá vendo? E eu posso fazer também um gráfico, pessoal, sabia? Posso fazer um gráfico. Eu posso fazer um gráfico do meu peso, bem rapidão aqui, tá? Ó, o meu peso X em relação ao preço. Então, vamos supor que aqui estivesse 1 quilo, né? Então, o meu meio quilo estaria mais ou menos aqui. Concordam comigo? Os meus 300 gramas estaria mais ou menos aqui. Então, assim, é tudo mais ou menos, mas também não pode ficar muito feio. Meus 600 gramas poderia estar aqui, né? Aí eu vou colocar, então, 30, vou pôr o R$30 aqui em cima, ó. Tá? Então, se o 30 tá aqui, R$15 estaria aqui, bem no meio, concordam? Então, a pessoa que vai comer meio quilo, que é essa daqui, ela vai pagar R$15, não é? Olhando lá na nossa tabelinha. A pessoa que vai comer 600 gramas vai comer 18, vai comer um pouquinho a mais.
Então, sem régua não fica tão bonito. A pessoa que vai comer 300 gramas vai comer R$ 9. Ah, vai ser mais ou menos aqui. Agora, e quem não pesou nada, vai pagar? Não. Então, aqui é o nosso zero, né? Então, o que eu percebo nesse gráfico? Olha como fica bem certinho, tá vendo, pessoal? A partir do momento que eu comer 100 gramas, eu pago. Então, se eu tivesse aqui o 0,100, eu ia pagar R$ 3, mas zero não paga nada. Então, meu gráfico sairia daqui, mais ou menos. E é um gráfico crescente, ele cresce. Ele cresce, ou seja, quanto mais eu como, maior vai ser o valor que eu vou pagar. Então, é um gráfico bem legal que representa uma situação muito comum. Por exemplo, fazer compras no mercado. Quanto mais a sua mãe comprar, mais ela vai pagar. Beleza? Então, vocês vão fazer um exercício que tá aí do lado, tirar a foto e anexar no Classroom da turma. Bom trabalho, pessoal!